Aula 5, Broken Authorization. O que significa isso? Autenticação quebrada. Na aula anterior, nós trabalhamos com controle de acesso quebrado. Quer dizer, na aula anterior, nós trabalhamos com a autorização, não com a autenticação. Então, ou seja, o invasor ele usava uma sessão já autenticada, ou seja, o usuário já estava logado, o usuário já tinha todas as credenciais sendo validadas já. O que ele determinava era o nível de acesso, ou seja, ele extrapolava o nível de acesso do usuário. Ou seja, o usuário era capaz de extrapolar o seu nível de acesso. Agora, o invasor, ele é uma pessoa que não tem acesso ao sistema. Vamos pensar no SIGA. É um usuário que não tem acesso ao SIGA. E ele quer usar os dados de login de uma outra pessoa. Então, ele ataca a fase inicial, que é a fase de autenticação. Então, o que a gente chama de autenticação quebrada. Então, para isso, ele explora as formas mais comuns. Se eu quero saber qual é a sua senha de acesso ao SIGA, eu vou pegar o seu usuário, que eu sei, né? É mais fácil de detectar o nome de usuário, no meu caso, Arley Souza, e vou sair explorando as senhas. Uma força comum é a força bruta que a gente usa, sucessivas tentativas. Então, em algum momento ele vai acertar a minha senha, ou como eu posso acertar a sua senha. É só uma questão de tentativa. Basta 1 milhão, 1 bilhão, 10 bilhões, alguns zilhões aí, a gente acaba acertando essa senha. Então, a partir desse momento, eu passo a ter acesso. Eu tenho a senha de acesso. Então, a gente tem mecanismos para mitigar isso. Então, evitar controle de acesso. Você limita a quantidade de tentativas que a pessoa pode ter. Por exemplo, o SIGA limita a 5, né? Então, por exemplo, isso é uma forma de você limitar. Então, o método de força bruta não vai ter sucesso porque ele vai gastar milhares de anos para testar todas as combinações. Então, isso já resolve o problema. Simplesmente limitando a quantidade de tentativas que o usuário pode ter em um intervalo de tempo, por exemplo, por hora, por minuto, por dia. E outra forma também que a gente tem é não salvar as senhas em texto plano. Então, o que é texto plano? A senha é 123 e você vai no banco de dados e ela está 123. Guardar ela como sendo hash. Então, para mim, eu vou dar uma pausa aqui na explicação e vamos ver. O projeto está aqui no GitHub, não é isso? Então, para você subir o projeto, aqui eu já tenho um projeto criado, já a gente tem que criar os comandos. Eu já criei aqui os comandos de criação das duas tabelas, elas estão vazias nesse momento. E para mim subir elas aqui, os dados nela, a gente vai usar esse arquivo aqui, ó, seed users, para carregar os usuários Ana, Pedro e Maria, respectivamente com esses nomes de usuário aqui, né, as senhas. Só que na tabela hashed, ela vai usar o algoritmo aqui, bcrypt, né? Crypting, eu sempre erro nessa pronúncia, né? Então, ele vai mascarar a senha. Então, isso evita o quê? Então, a primeira coisa aqui, como já está sendo dito, como é que eu faço esse passo? Para mim fazer esse passo aqui, basta a gente fazer um ntn run seed aqui. O seu sistema não precisa estar rodando, né? Usuários inseridos com sucesso. Só para a gente tem que ter aqui, para a gente fazer os nossos testes. Os mesmos dados que a gente tem usado nas aulas anteriores, né? Mas aqui você vê que os dados estão codificados. A vantagem disso daqui, isso daqui já é um mecanismo de ataque, porque uma pessoa pode ter acesso ao banco de dados, seja por a máquina tem portas abertas e ele chega ao banco e ele consegue ter acesso a essa imagem que eu estou tendo aqui. Quem tem acesso a essa imagem, até mesmo o administrador do banco, pode ter acesso a essa imagem aqui que eu estou tendo aqui nesse caso, não é isso? Eu não consigo saber quais são as senhas. Já uma senha salva em texto plano, qualquer pessoa pode ter acesso a ela, porque basta ter acesso a essa de consulta nessa tabela, eu consigo saber quais são as senhas que estão salvas aqui. Parece ser uma coisa muito grotesca, né? A gente não salvar as senhas codificadas. Mas por algum motivo, algum sistema um pouco legado pode deixar coisas desse tipo abertas. Confia muito no sistema, ou o sistema foi escalando ao longo do tempo e ninguém previa que precisasse de um sistema de segurança um pouquinho mais robusto. Então,
nós já falamos nesse momento duas formas que a gente tem para fazer uma autenticação quebrada. Uma é o método força bruta e o outro é ter acesso às senhas, visualmente, como a gente está tendo aqui no caso dessa tabela aqui. De posse das senhas, obviamente, pode logar como qualquer um dos usuários. Então, ao longo da aula, a gente trata isso. Outra forma também que a gente trata é o controle de sessões. Por exemplo, um exemplo é forçar o usuário a fazer o logout depois de um tempo. Isso pode ser feito como? Com controle de... Aqui, ó. Aqui é criado um cookie, só que esse cookie não expira. Tá? Então, simplesmente, se você vem e coloca... Aqui ele está expirando em 2 minutos. Então, feito isso, automaticamente já é quebrado o cookie. Ou seja, não corre o risco de alguém usar um ataque para roubar o cookie de um usuário que está logado. Então, isso são os 3 pontos que a gente trabalha nessa aula aqui. Então, os exercícios já estão prontos, eu vou simplesmente demonstrar eles aqui. Então, o exercício 1, ele fala assim, vamos fazer um teste de força bruta. Então, um teste de força bruta, imagina o seguinte, ó, eu vou fazer um teste de força bruta, primeiro tem que subir o sistema, né? npm run dev, deixa eu abrir um novo painel aqui. E aí eu vou fazer um teste aqui. O ataque aqui é esse código que tem aqui, que ele usa uma lista de senhas que eu coloquei aqui. Aqui tem só 7 senhas, mas poderia ter 1 milhão de senhas aqui. Ele ia lendo elas. Por exemplo, eu vou tentar logar como Ana, que é 1, 2, 3. Só que vamos supor que eu não tenho o acesso a Ana, eu não sei qual é o usuário Ana. Então, aqui eu vou fazer um login secure. Quer dizer, eu vou tentar fazer, eu vou estar fazendo exatamente isso daqui. Ó. Ana 1, 2, 3. Pronto, login. Já estou aqui, ó, eu tenho a sessão, então está tudo certinho aqui. Inclusive, eu até posso fazer o teste da sessão aqui para ver se está logado, olha só. Slogged, eu não consigo copiar aqui. Pronto. E você ainda está logado, e logado eu continuarei, porque da forma como, perdão, da forma como foi feito aqui, ó, login. Nesse caso, ele fez um login usando o hashed, né? Que é essa seção aqui, que é essa daqui. Usando os dados dessa tabela. Se eu tivesse usado login em Secure, eu estaria usando a tabela plaintext, que é exatamente essa tabela aqui que dá efeito a isso. Ou seja, não faz diferença nenhuma. Tá? Perdão. Então, eu estou logado. Deixa eu fechar um pouco de janela aqui, porque eu estou perdido. Se eu continuar logado, vou estar. Se eu não usar um recurso para expirar, como nesse caso não está sendo usado aqui, ó, então ele vai manter o logado. Perfeito. Então, a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou tentar fazer o login sucessivamente, usando por força bruta. No caso aqui, serão testadas essas 7 senhas aqui, mas eu poderia ter mais. Para mim testar ela, se eu quiser fazer o teste, é esse aqui, ó, npm run attack. Não consegui colar, né? npm run attack. Então, ele está fazendo o login. Demora um pouquinho, porque aqui eu estou usando a codificação, né? Essa versão aqui, ele faz codificação. Então, isso demora um pouquinho mais, né? Vamos lá. Então, olha só. A tentativa com A deu 401. 401, 401, 401. Aqui eu cometi um erro aqui. Login secure. Login secure, ele não pode retornar o erro 429. O erro 429 é quando eu estou bloqueando a quantidade de tentativas. Eu esqueci de tirar isso daqui. Então, isso daqui já é o que o exercício 1 pede. Porque, olha só, nesse caso aqui, quando eu chego aqui no user, login secure já tem um login rate limiter.
Então, ou seja, antes de chegar aqui, ó, antes de chegar nesse teste, eu tenho uma middleware. E essa middleware, ela me faz o seguinte, ó, ela implementa que eu posso ter no máximo 3 tentativas por minuto. Então, aqui, um número máximo de tentativa que são 3, então por isso que só consegui essas 3. Eu coloquei um tempo bem limitado, que é 1 minuto, né? Então são apenas 3 tentativas. Então as 3 primeiras aqui eu dei o erro 401, que é o erro onde ele tentou. Então a tentativa aqui, ó, deu o erro 401, que seria dados incorretos. Outra coisa, não se testa, nunca dê uma resposta que o usuário pode ter uma informação, tipo, ó, você acertou o usuário, você está errando a senha. Então, dá um dado um pouco mais abstrato para o usuário, tipo, dados incorretos. Ou seja, eu não sei se o cara digitou o nome errado, o username errado, ou se ele errou a senha. Isso até atrapalha o usuário comum, mas bloqueia uma tentativa de ataque, não é isso? Então, a partir da terceira, ele já usou 429, que é o erro aqui, que implementado na middleware aqui. Ó. Então, nesse caso, o Express Rate Limit lança o 429, que é a quantidade de excesso de tentativas. Esse é o código que a gente usa para determinar isso daqui. Então, agora deixa eu tirar isso daqui. Eu acho que já deu 1 minuto. Então, ou seja, eu estou desfazendo, o exercício 1 já estava pronto. Agora o exercício 1 deixa de estar pronto. Você vê aqui, ó, que foi até a quarta tentativa, já que a quinta ele acertou a senha. Então, ou seja, não usei o limite máximo de tentativa. Isso é a resposta do exercício 1. Então, para mim fazer o exercício 1, basta eu implementar aqui, ó, nesse caso já está implementado o número máximo de tentativas. Então, isso é o exercício 1. Como é que eu fiz isso? Simplesmente anexando na rota, lembrando que isso aqui é uma middleware, não é isso? Aqui é a definição da rota, o texto da rota, a função objetivo. Tudo que está entre a definição da rota e a função objetivo é considerado um middle, um meio, uma função meio, já que a função objetiva é essa. Então, se eu vier aqui tentar fazer a mesma tentativa aqui, ó, vou errar a senha uma vez, não autorizado. 2 vezes, não autorizado. 3 vezes, 4. Quer dizer, o erro 429 é excesso de tentativas. Olha só aqui. Too many requests. Eu estou dizendo para o usuário, ó, você extrapolou seu número de tentativas. É claro que a mensagem aqui já é uma mensagem boa, mas o código, alguns sistemas, por exemplo, eles preferem usar o código, o status, né, HTTP, do que a mensagem, porque o status, essa mensagem aqui pode estar escrita em diferentes idiomas. Já o código 429 quer dizer exatamente isso. O código 401 quer dizer outra coisa, o 403 quer dizer outra coisa. Então é mais fácil. O 200 quer dizer que deu tudo sucesso, né? Tá tudo certo. Então isso é o exercício 1. O exercício 2. No exercício 2, ele pede para a gente usar senhas fortes. Então, nesse caso aqui, o código também já está implementado. É o uso aqui, ó, de uma biblioteca para que a gente consiga fazer isso daqui. Register. Register aqui, deixa eu tirar aqui. Então, antes de fazer o registro aqui, ó, inclusive codificado, né, a gente faz uma rotininha bem simplesinha aqui, ó, que foi ó, apenas um regex para dizer se ele testa isso daqui, ó, mínimo de 8, pelo menos uma letra maiúscula, pelo menos um número. Isso que a gente vê sempre aí quando a gente vai cadastrar as senhas. Atualmente isso está na moda, né? Mas muitas vezes a gente não coloca isso nos nossos sistemas. Então, simplesmente esse passo aqui, ó, essa funçãozinha, ela está sendo chamada aqui. Ó. Ou seja, eu peguei o meu código que faz o insert, que deveria ser esse pedaço aqui, e incluí simplesmente esse teste aqui. Ó. Ou seja, não é um grau de dificuldade estupendo, não é isso?
Então, se eu venho aqui e tento fazer um register, por exemplo, aqui eu vou registrar um teste. Senha muito fraca. 678. Continua fraca. Underline. Continua fraca. Letra A. Continua fraca. Né? Colocar uma letra maiúscula aqui, B. Agora ele tem que passar. Espera aí. 8. Tem 8. 2, 4... 2, 4, 6, 7. Não, está faltando um aqui. Pronto, aí passou. Quer dizer, tem os 8 dígitos, tem pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um caractere especial aqui, que é na lista de caracteres especiais aí. Então, isso é um recurso que não te deu muito trabalho, porque tudo que foi feito foi uma funçãozinha simples e ela foi incluída antes de fazer um insert na tabela do banco de dados. Então, isso é mais um recurso, porque esse recurso, como a senha passa a ter muito mais possibilidades, mesmo que você não limita a quantidade de tentativas, o tipo de caractere que usa faz com que o excesso de combinações extrapole. Né? Então, é mais um recurso que evita um intruso acertar a senha do determinado usuário. O último aqui é o gerenciamento de sessão e expiração. Então, foi implementado aqui um logout, né? Para garantir o logout aqui. Ele, de fato, faz o logout. Bom quando a gente deixa underline aqui. Né? Então, deixa eu fazer o login aqui. Vou logar como teste para ver se deu certo. Login efetuado com sucesso. Nós temos aqui o cookie. Agora vamos testar se ele está logado, né, que é o islogged. Por Deus que eu estou perdido aqui, tá? Estou na tela certa e estou perdido. Islogged. Ele está logado. Login, você ainda está logado, não é isso? Mas agora vamos fazer um logout. Vou copiar isso daqui para não ter que digitar de novo. Logout. Logout realizado com sucesso. Vamos testar para ver se ele está logado. Usuário não autenticado. Quer dizer, eu não estou autenticado porque quando eu vim fazer isso daqui, ó, o islogged, antes de chegar no islogged aqui, eu passo no authentication. E o authentication dá uma olhada. Ó, usuário, esse usuário não está autenticado. Usuário não autenticado. Usuário não autenticado. Quer dizer, eu não tenho sessão aqui aberta. Né? O erro 401 lembra assim, ó, se você não tem autenticação, o erro é o 401. Se você não tem nível de acesso, 403. Então, nós fizemos esse teste. Agora, vamos fazer o limite de tempo. Então, para fazer o limite de tempo, eu já deixei um aqui pronto, que é o register aqui, ó. Login seguro. Não, peraí, eu acho que eu fiz errado aqui. É o registro login expire, é esse daqui. Simplesmente eu peguei o código que tinha no anterior e incluí esse limite aqui, que é um limite de 2 minutos. Então, qual que é o URL? Login expire. Login efetuado com sucesso. Se a gente testa aqui, ele continua logado. E daqui a pouco vai dizer, no caso aqui são 2 minutos, né? Ele vai dizer que nós perdemos o acesso. Então, veja bem, quais foram as medidas implementadas aqui? Primeira coisa, qual é o objetivo da aula? Se na aula anterior o objetivo era garantir que o usuário logado não extrapolasse os seus limites de acesso, nessa aula nós focamos na autenticação, ou seja, bloquear um intruso de saber a senha de acesso de um outro usuário. Por exemplo, eu descobri a senha de acesso sua no Siga, para poder acessar a sua conta. Então, essa aula se concentra em bloquear isso. Então, medidas. Forçar o usuário a ter uma senha complexa.
igual vimos no exercício 2. No caso aqui, tem diferentes tipos de caracteres e no mínimo 8 caracteres. Então, isso é uma medida. Outra medida. Isso daqui vale para o programador, né? Não se usa mais isso, deixar a senha sem codificação no banco de dados, porque qualquer pessoa que vai ter acesso a isso vai ter acesso a todas as senhas. É um roubo completo, né? Uma invasão completa de senha. O outro ponto que a gente viu aqui foi a garantir evitar força bruta. Como? Garantir que você não pode fazer muitas tentativas em um determinado intervalo. Aqui eu coloquei por minuto, mas poderia ter colocado por hora, né? Basta fazer a multiplicação aqui na hora de colocar aqui. Ó. Aqui eu coloquei 60, que é 60 segundos. Uma hora tem 3.600, né? Então 60 vezes 60 aqui vai dar 3.600, não, onde está esse 60. Você já vai passar a ter por horas, né, essa quantidade de tentativa. Então, ou seja, a gente já está usando uma biblioteca, que aqui no caso é Express Rate Limit, ou seja, não está te dando trabalho. Foi só esse código aqui. Não é algo que... E esse código ainda foi incluído na rota. Então, ou seja, como uma middleware. Então, ou seja, além do código ficar fragmentado, totalmente quebrado e modularizado, ele não te deu trabalho. Então, e garantir que as sessões elas tenham uma expiração. No caso aqui, eu quero sessão que nunca expira, como é do Instagram de outros. Então, eis a questão, assume seus erros aí, né? Então, é uma coisa que você tem que assumir. Então, deixa eu só fazer o teste aqui para a gente finalizar a aula. Não pode dar usuário logado. Usuário não autenticado, porque já passou os 2 minutos e perdeu a sessão. E assim finalizamos essa aula.